Comunicar-se não mata ninguém. Então, treine. Fale para o seu cérebro, olha aqui para mim. Fale para o seu cérebro quando você tem algum momento de ansiedade, um momento de tensão, medo na hora de se comunicar, que esse não é um momento de perigo, que você vai superar. Fale para o seu inconsciente. Quando você falar 1, 2, 3, 4, 5, tem pessoas que precisam de 20, tem pessoas que precisam de 50 vezes, e tem pessoas que nunca aprendem. Ah, Francelino, mas eu posso ser aquela pessoa que eu nunca vou aprender. Eu, particularmente, raiz quadrada na minha vida, eu nunca aprendi. Passou de ano? Passei. Concluí o ensino médio? Concluí. Ansiedade pode ser algo que você vá ter para sempre? Pode. Mas quanto mais você bater naquela tecla, você diminui ainda mais o contato com ela. O nosso podcast Fale Ainda Melhor e Convença Muito Mais, método 3x10, fale 3 vezes melhor e convença qualquer pessoa em 10 minutos, está se iniciando. Reserve esse momento para conhecimento. Seja bem-vindo, eu sou Marcelo Miller. Eu sou o Júnior Porto. Eu sou Francelino Ribeiro. E o nosso podcast de hoje tem como tema principal ansiedade, o mal da boa comunicação. Francelino, o projeto Fale Ainda Melhor iniciou o método 3x10. O que é o método 3x10 e o porquê do tema ansiedade? Bom, Marciano, primeiro eu gostaria de agradecer especialmente você aí por estar junto conosco, o Júnior também por estar junto conosco nesse projeto, no nosso podcast, que é um podcast que na última semana não teve edição, a gente estava em alguns ajustes, a noite que nós iríamos gravar deu um apagão de luzes, e aí a gente acabou sofrendo com isso, e agora a gente está ok, tudo certo, voltando aí com o nosso podcast em grande peso, em grande estilo. Mas dizer que o método 3x10 ele foi um ajuste de curso, né? Quando, na nossa vida, principalmente, quando nós damos início em qualquer tipo de projeto, esse projeto ele tem o início, o meio e o fim, certo? E o Fale Ainda Melhor Convença Muito Mais, ele foi estruturado para ter um início, um meio e um fim, certo? O objetivo principal aqui é seguir com o projeto, mas alinhando o nosso curso, alinhando a nossa trajetória, certo? O nosso caminho, esse é o nosso principal objetivo. Dessa forma, o método 3x10, ele vem para agregar, né? Agregar o porquê nós estamos aqui, porque nós viemos. 3x10, fale 3 vezes melhor para convencer qualquer pessoa em 10 minutos. É diferente quando nós falamos isso do que literalmente nós falamos fale ainda melhor e convença muito mais. Aqui a gente traz mais, a gente é mais específico. E muitas pessoas gostam de receber as coisas mais mastigadas. E é por isso que nós estamos aqui. Então, fale ainda melhor, convença muito mais agora com o método 3x10. Ou seja, fale 3 vezes melhor e convença qualquer pessoa em 10 minutos. E o tema ansiedade, ele foi um tema que nós decidimos trazer em destaque, porque nós colocamos lá no nosso Telegram, no grupo do Telegram, esse tema em destaque. E muitas pessoas colocaram e votaram lá no Telegram que gostariam de saber um pouquinho mais sobre como superar o medo aliado à ansiedade, né? Então, nós estamos aqui debatendo esse tema que é tão importante e que a gente vai, com toda certeza, poder
ampliar ali um pouquinho mais com as perguntas de vocês e que podem agregar muito. Lembrando também que esse nosso podcast do método 3x10, ele é inédito, porque nós temos aqui do lado, até não sei se eu consigo pegar a câmera e mostrar, eu acho que sim, deixa eu ver aqui. Aqui do lado nós temos a live do Telegram, aliás, do Instagram, né? A gente está fazendo no Instagram também aí a nossa live, e o pessoal que está acompanhando lá no Instagram também pode acompanhar esse vídeo depois aí no YouTube, no Facebook, na íntegra, com toda essa galerinha na tela, com o Marciano, com o Júnior. E o tema de hoje é a ansiedade. Para você que está acompanhando, muito obrigado. Um abraço especial ali para... Deixa eu mandar aqui um abraço rapidinho para o Christian, para o Marcos, para o Jackson, da Labrida, enfim, tem muitas pessoas aí que estão ligadas junto conosco na live, obrigado. E a gente vai seguindo por aqui com o nosso podcast, falando sobre ansiedade. E agora, as perguntas de vocês. Então, assim, muitas das vezes o medo de ser julgado pela pessoa que te ouve não permite que o indivíduo consiga se expressar, né, diante das outras pessoas. Então, acaba Exato. deixando a pessoa quieta, né, não expressa a sua opinião. Então, uma dica para acabar com isso e não ter mais esse tipo de ansiedade. Bom, primeiro a gente vai ter que falar por partes, pessoal. Por que por partes? Porque a ansiedade, ela já tem as iniciais da palavra antes, certo? Sofrer por ansiedade pode-se dizer que é sofrer por antecedência, correto? Dessa forma, a pessoa que tem ansiedade, ela começa a criar cenários na sua cabeça para superar um momento de tensão, um momento de medo. Então, sim, a ansiedade ela está diretamente ligada ao medo com antecedência. E para superar a ansiedade, para viver a vida se comunicando sem medo, você consegue ter apenas uma forma, ou seja, um jeito. Estimular o teu cérebro a ter mais foco e diminuir a ansiedade para melhorar o teu desempenho. Eu fiz algumas anotações aqui porque eu estudei muito sobre o tema e para ser mais específico também com quem nos assiste. Dessa forma, pessoal, Júnior, Marciano, para você que nos assiste aí diretamente da sua casa, através do nosso podcast, a ansiedade, ela vem do antes, preocupação, segurança, certo? Dessa forma, quem sofre por ansiedade sofre por um bem ou um mal necessário, digamos assim. Quando vocês entram dentro de um rio e o rio está sujo e você não consegue ver o fundo, você vai com um pé, depois você vai com o outro, quando aquele pé está bem estável, bem seguro, para sentir se tem fundo ali na frente, certo? Principalmente se você não sabe nadar. Então, a ansiedade, o medo, ele é bom por isso, certo? Você costuma dizer, você não pega o martelo e dá uma martelada no prego com toda a força. Você martela devagarzinho, porque o medo ele te impede de você dar com toda a força. Mas no momento que você treina a tua mente a driblar o medo e a ansiedade, a tendência é que você vai tranquilamente superar esses dois pontos, que são pontos, esses pontos que podem fazer com que você se comunique de uma forma melhor e mais tranquila. Então, vamos lá. Diminuir a ansiedade melhora o teu desempenho na hora de se comunicar e estimula o teu cérebro a ter mais foco, certo? Às vezes, quando a gente ouve sons de fora, por exemplo, aqui a gente tinha um som de fora,
ele faz com que a gente perca o foco. Ou às vezes quando a gente foge do script, faz a gente perder o foco. Hoje a gente está aqui numa live pelo Instagram e a gente perde o nosso foco porque às vezes, pô, a gente lembra que tem gente nos assistindo ao vivo. E aqui a gente sempre gravou, né? É diferente. Então, a ansiedade, o medo, às vezes aflora também. Mas o fato é que nós precisamos superar o medo para alcançar os nossos principais objetivos. Ok. Então, eu sou um avatar, na realidade, né? Sempre tive medo aí, agora que estou desenvolvendo aí com as técnicas, estou aprendendo. Quero fazer uma pergunta em relação a isso também, esse assunto. O medo de falar algo que não se deve, ou de repente a ansiedade de não conseguir dar continuidade na conversa. Como desenvolver a confiança em si mesmo para falar com uma autoridade? Bom, primeiro, Júnior, você precisa dominar o assunto. No momento que você domina o assunto, você, olha, vai com toda certeza, sem erro, falar o que você deve, não o que você não deve falar. Você precisa dominar o assunto, certo? Esse é o primeiro ponto. Okay. Depois, você precisa guiar o seu discurso. Por exemplo, aqui eu estou guiando meu discurso com papel e algumas anotações que eu fiz a caneta. Correto. Certo? Depois, você pode fazer isso com slide. Você pode fazer isso com simplesmente palavras-chave anotadas na própria mão. Isso é guiar o discurso. Você vai estar treinado a chegar ali e fazer aquele bolo, fazer aquela receita, porque você tem o passo a passo. Primeiro você coloca farinha, depois você coloca o açúcar, depois você coloca a gema do ovo, depois você coloca o Nescau, depois você bate por 5 minutos, leva ao forno por 30 minutos e aí você tira. Então, você guiar o seu discurso e conhecer o assunto, bom, não vai ter como você falar o que você não deve falar. Esse é um dos detalhes. Mas eu costumo dizer que para você dominar a ansiedade e o medo, principalmente, você precisa praticar a regra do 1 minuto. Isso eu falo muitas vezes nos nossos conteúdos. O Marciano está concordando aí porque ele que edita os nossos conteúdos, ele que vê aí nossos conteúdos todos os dias, eu acho que é um dos grandes, a pessoa que mais conhece sobre os nossos conteúdos do que ninguém. Sim. Então, a regra do 1 minuto é o seguinte: você precisa passar pelo 1 minuto. No momento que você passou pelo 1 minuto e fez com que a ansiedade, o medo, né, aflorasse, chegasse no ápice, chegasse lá em cima, depois de 1 minuto você vai ver que o negócio vai. É como a água do rio correndo. Ela vai. A não ser que exista alguma pedra no caminho. Que aí você vai ter que saber lidar. Você vai ter que saber lidar para fazer com que a pedra saia do caminho ou desvie da própria pedra. Essa semana eu gosto de falar sobre isso, não sei se vocês sabem ou não, acredito que não, mas quem nos assiste aí também através aí do Telegram, essa semana nós recebemos de um portal uma informação de um hater. Alguém sabe aí o que é hater, Marciano e Júnior? Sim, é um crítico. Qual que é, Júnior, a tua conclusão de hater? O hater, ele é um crítico. Ele tem pessoas que levam uma crítica para o lado negativo, mas se você levar para o ponto positivo, você vai ver que você está errando e ele te mostra onde você está errando, qual assunto e qual ponto, e você pode melhorar.
Exatamente. Então, essa semana a gente recebeu um hater no nosso conteúdo, pelo Instagram. E esse hater, ele veio para a gente literalmente pensar um pouco mais, se a gente está no caminho certo ou não. Mas, como você muito bem colocou, mas eu precisei driblar um pouco a estratégia do hater, né? Eu precisei driblar, ou seja, a água do rio ela precisou cruzar aquela pedra e tirar aquela pedra do caminho, né? O hater ele fez críticas sobre os nossos conteúdos e nós, com muito estilo e muita integridade, né, entregamos para ele a opção de poder saber um pouco mais sobre os nossos conteúdos. Por quê? Porque a crítica dele era muito supérflua. Então, aquele momento era um momento que, querendo ou não, a gente se aflora. Nós podemos dizer assim, podemos fugir da raia, Correto. perder a cabeça, mas quando você tem o teu cérebro treinado, você domina o seu assunto, você tem o teu discurso guiado, você respira fundo, sorri, se descontrai e aí você responde. Então, Júnior, para você não falar o que você não deve, primeiro, é muito importante você expressar a tua opinião, tá? Isso é muito importante. Você falar e expressar a tua opinião, cara, é o segredo para você ser alguém na hora de uma reunião, na hora de uma conversa. Você não pode ficar quieto na sua. Pessoas que ficam quietas na sua, que não expressam a sua opinião, podem deixar de viver grandes oportunidades da vida. Então, falar, tirar o medo de lado e falar, expressar a sua opinião, Júnior, é muito importante. Ainda para a tua pergunta. Sim. Mas, na hora de você falar, você tem que, primeiro, treinar o seu cérebro para superar o primeiro minuto, depois, dominar o assunto que você está falando, guiar o seu discurso, respirar fundo e sorrir, se descontrair, porque aí é só alegria. Bacana. É isso aí, pessoal. Essa é a regra, vamos dizer assim, a regra, o passo a passo para você superar a ansiedade na hora de se comunicar. A sua vida pessoal, profissional. Exatamente. Então, como não se apavorar na hora de falar com pessoas que estão em cargos mais superiores que você? Um supervisor, um gerente, alguma coisa assim, né? Então, talvez aquela dica, escutar antes e falar depois. A pessoa que ela é superior a você, ela tende, não é certo, mas ela tende a, quando inicia uma conversa com você, posso dizer assim, a te dar um norte. Qual que será o assunto abordado naquela conversa? Quando o superior vem até você, um supervisor, um gerente, um coordenador, ele tende a te dar um norte na conversa. Então, ouvir primeiro é melhor. Nunca se desespere. Porque o desespero, ele tende a demonstrar despreparo. Nunca se desespere. E o superior não é mais do que ninguém. Ele é só superior em um cargo. Ele é uma pessoa de pele e osso, cérebro. Ele também erra,
se você está conversando com o seu superior por causa de algum erro que talvez você tenha cometido, ele venha conversar com você, na hora daquele diálogo, daquela conversa, saiba que ele vem até você, talvez para ir dar um puxão de orelha ou aquela tradicional, né, esguichada em você, vamos dizer assim. Mas você é um ser humano e você erra. Existe o cartão amarelo e existe o cartão vermelho. No futebol, existe 2 cartões amarelos para depois vir o vermelho. E na vida não é diferente. Então, respire fundo, reconheça os seus erros, se você estiver errado. Domine o assunto, daquilo que o superior está falando com você. Guie seu discurso na hora de você respirar fundo. E bola que rola. Vida que segue. Não se desespere. Supere o primeiro minuto. Deixe ele falar por 1 minuto. Se ele faça uma pergunta rápida para você, o que aconteceu com aquele problema X, Y, Z? Por que isso e aquilo? Você pede mais especificidade para ele. Porque daí você vai deixar ele falar um pouquinho mais para você conseguir respirar e superar o primeiro minuto. Esse é o segredo. E, Francelino, mesmo sabendo o que vai falar, pode travar dependendo da pessoa que está lhe ouvindo? Pode, o branco ele é natural. O branco ele é natural para aquele que não tem o seu cérebro treinado. Correto. O branco é natural. Aquele que não treinou, aquele que não ensaiou, é natural. Agora, se você treinou o seu discurso, se você tem tudo muito bem orquestrado, é a mesma coisa que músicos irem se apresentar. Se eles treinaram uma música muito bem treinada, o passo a passo, ensaiaram demais essa música, eles só podem ter um branco na hora da apresentação se a energia terminar. Ou se o palco cair. Eles não podem errar depois. Porque eles treinaram antes para não errar depois. Falar em público é assim. É como se você fosse uma banda, um músico, que você não vai poder errar. Literalmente é isso. Literalmente é isso. E na hora de você subir no palco, você só pode errar se o palco cair. Por causa de alguma adversidade. Não por causa do seu assunto ou do seu discurso, porque você tem que treinar antes. E para você treinar antes, eu vou reforçar. Depois na hora da edição, nossa equipe vai colocar o passo a passo. Treine seu cérebro, domine o assunto, guie seu discurso, respire fundo na hora de se comunicar, sorria e se descontraia. Qualquer tipo de discurso, sem exceção, você pode sorrir e se descontrair para acalmar e superar o seu primeiro minuto. Beleza. É isso aí, pessoal. Então, Francelino, qual que é a causa de ter mais ansiedade e como que faz para superar? Passar por cima dessa adversidade? Bom, a ansiedade, como eu falei, ela vem do medo e é um medo com antecedência. Você precisa pôr na sua cabeça que
aquilo que você está vivendo não é um momento para temer, ter medo, correr perigo. Exceto que, nossa, meu pai está no hospital e está quase morrendo, e aí você sofre por ansiedade. Mas na hora de se comunicar, na hora de se expressar, por exemplo, a ansiedade, ela tem que vir assim na sua cabeça e dizer, nossa, eu tenho um discurso para fazer, eu tenho uma entrevista de emprego para realizar, eu tenho vamos lá, mais algum evento, eu tenho uma palestra para dar, eu tenho um trabalho para me apresentar, eu tenho um projeto para apresentar para o meu cliente, eu tenho uma audiência para participar no fórum, eu tenho um cliente especial para receber na minha clínica, e o que eu faço? Isso vai acontecer amanhã e eu não vou dormir hoje à noite. Se eu não dormir hoje à noite, é sinal que eu tenho ansiedade. Ou se eu me preocupar demais com aquilo, é muita ansiedade. E para você driblar essa ansiedade, você precisa praticar o seu cérebro, treinar o seu cérebro, a diminuir a ansiedade para ter um melhor desempenho na sua vida. E como que você faz isso? Com treinamento. Não tem outra alternativa. Você precisa treinar o teu cérebro. Como que eu vou treinar o meu cérebro? Porque a minha apresentação é hoje à noite e eu tô demais, eu tô muito aflorado, a situação tá bem difícil e aí eu tenho medo e a ansiedade, o coração bate mais forte. Simplesmente dizendo para o seu inconsciente que esse momento não é um momento de perigo. Eu não vi ninguém falando e se comunicando e morrendo. Comunicação não mata ninguém. Falar não mata ninguém. Se expressar não mata ninguém. Comunicar-se não mata ninguém. Então, treine. Fale para o seu cérebro. Olha aqui para mim. Fale para o seu cérebro quando você tem algum momento de ansiedade, um momento de tensão, medo na hora de se comunicar, que esse não é um momento de perigo, que você vai superar. Fale para o seu inconsciente. Quando você falar 1, 2, 3, 4, 5, tem pessoas que precisam de 20, tem pessoas que precisam de 50 vezes. E tem pessoas que nunca aprendem. Ah, Francelino, mas eu posso ser aquela pessoa que eu nunca vou aprender. Eu, particularmente, raiz quadrada na minha vida, eu nunca aprendi. Passou de ano? Passei. Concluí o ensino médio? Concluí. Ansiedade pode ser algo que você vá ter para sempre? Pode. Mas quanto mais você bater naquela tecla, você diminui ainda mais o contato com ela. Teclados de computadores deixam de funcionar às vezes depois de muito tempo, por quê? Porque eles se cansam. Algumas teclas de calculadora perdem a cor do número, por quê? Porque é muitas vezes que são clicadas, muitas vezes que são pressionadas. E quanto mais você pressionar nessa ferida, quanto mais você treinar o seu cérebro, a tendência é que você, um dia, da sua vida. Então, ansiedade e medo é isso. Nossa, tem gente, não sei se vocês conhecem, pessoal, mas tem gente que para viajar já não dorme à noite. Certo, é verdade. Tem gente que para fazer uma entrevista de emprego, de trabalho, tem dor de barriga.
Tem gente que o coração bate tão forte que fica ofegante. E sabe por que essas pessoas existem? Por que elas estão aí? E talvez você já tenha, na hora, lembrado de alguma pessoa ao seu redor. Porque elas não praticam. Porque a tecla delas está novíssima. E elas precisam pressionar, 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 pressionar. Muito bom. Eu consigo ali, pelo nosso grupo ali no Telegram, você tem disponibilizado vários conteúdos ali é bom de ouvir e praticar também, muito interessante. O pessoal vai estar gostando. Esse é o objetivo, né, Júnior? Entregar o que as pessoas pedem. Entregar o que as pessoas precisam. Esse é o nosso principal objetivo. E falar sobre ansiedade, para mim, eu confesso que foi bem difícil. Eu não sou psicólogo, muito menos psiquiatra, mas eu conheço um bom jeito como nós devemos driblar as adversidades na hora de se comunicar, superar o medo. Eu até comentei lá no Telegram, se você que me assiste, você que me acompanha, tanto aqui agora na live, ou quanto você que acompanha aí no nosso podcast, que um dia eu tive, lá no Telegram eu comentei, compartilhei, que um dia eu tive a oportunidade de entrevistar o Dedé Santana. Aquele momento foi um momento muito difícil para mim, né? Porque o Dedé Santana, aquela semana, inclusive, estava passando um especial dos Trapalhões, e o Dedé Santana era uma pessoa que era muito importante, e ele me tranquilizou, né? Ele me tranquilizou. Se você não assistiu ainda, entre para o grupo do Telegram, e lá você vai conseguir escutar e ouvir esse áudio aí, e assistir também todos os nossos outros conteúdos sobre o Dedé Santana, o dia que eu entrevistei o Dedé Santana. Mas o nosso limite está chegando ao fim aí do nosso tempo, nós temos ainda 4 minutos. Mais uma pergunta, selecione a melhor pergunta para nós aproveitar essa nossa oportunidade ainda de concluir o nosso... Deixar a última com o Marciano, aí se ele tem alguma. Então, só para dar um geral aí. Então, para treinar a minha mente e acabar com a ansiedade, eu preciso de treino, certo? Treino. Preciso de foco, né? Foco. Dominar o assunto. Guiar o seu discurso, seja com palavras-chave, slide, ou seja, até mesmo com uma simples anotação. Precisa respirar fundo, superar o primeiro minuto, sorrir e se descontrair. E não ter medo de se expressar também, né? E não ter medo de ser feliz. Isso aí. Então, nosso podcast Fale Ainda Melhor para convencer muito mais, método 3x10, ou seja, fale 3 vezes melhor e convença qualquer pessoa em 10 minutos, está chegando ao fim. Você também pode ouvir nossos podcasts pelo Spotify ou Deezer. Também está disponível no YouTube e no Facebook. Confira conteúdos novos diariamente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. No Instagram é @francelinoribeiro.tv e também não deixe de entrar agora mesmo para o grupo do Telegram, para receber dicas exclusivas. O link está na descrição do vídeo, pessoal. Então, para informações adicionais, também acesse o site, é www.francelinoribeiro.com.br. Exatamente, Marciano. Obrigado aí pela participação de todos vocês, fazendo as considerações finais por aqui. Júnior, muito obrigado aí pela tua participação, Marciano também. Para quem nos acompanhou aqui pelo nosso Instagram. Pelo nosso Instagram. Estava lendo alguns comentários aqui, tivemos alguns comentários, obrigado aí pelos comentários. Muito obrigado também. Esse conteúdo completo, muito completo. Para você que está no Instagram, esse conteúdo completo, muito completo, você vai acompanhar aí no decorrer da semana no nosso Facebook e também no nosso YouTube. No Deezer, no Spotify, pode baixar no Deezer, no Spotify, pessoal. Pode escutar no seu carro, porque eu tenho certeza que o objetivo é levar muito conhecimento e agregar muito para todos.
Gente, um abraço muito apertado para todos. Método 3x10, fazendo com que você fale 3 vezes melhor e convença qualquer pessoa em 10 minutos. A gente volta na próxima semana com mais um podcast com essa equipe maravilhosa e para trazer muito valor e fazer a sua vida muito melhor. Forte abraço, gente. Tchau.